Olá, geração eleita, a paz de Cristo seja convosco. Meu nome é Cledson Carvalho e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discipulando. O propósito do nosso canal é levar até vocês conhecimento bíblico para vos ajudar a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Este é o segundo vídeo da série O Novo Nascimento. E neste vídeo eu vou abordar o seguinte tema: por que é necessário nascer de novo? O que faz o novo nascimento algo tão indispensável para a fé cristã? Pois bem, vou apresentar para vocês então as 4 principais razões para o novo nascimento. E a primeira dessas razões é: todo ser humano carnal está espiritualmente morto. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão e ao seu pecado, e pelo pecado a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observem bem, com a desobediência de Adão, Adão morre espiritualmente. Ele perde a presença do Espírito Santo, ele perde a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. Com isso, toda a sua descendência até os nossos dias nasce espiritualmente morta, espiritualmente incapaz de se relacionar com Deus. E a única forma de solucionar essa problemática qual é? É isso mesmo, o novo nascimento, é a recuperação do Espírito Santo que fora perdido lá no Éden com o pecado de Adão e Eva. Concernente à morte espiritual, não existe qualquer instrumentalidade humana que possa solucionar esse problema, a não ser o novo nascimento, a obra do Espírito Santo de regenerar o coração humano. A segunda razão para o novo nascimento: todo ser humano carnal é escravo do pecado. Notem bem o que o apóstolo Paulo fala na segunda parte do versículo 12 do capítulo 5 de Romanos que acabamos de ler, que a morte espiritual de Adão passou para os homens, chegou até nós. A ausência do Espírito Santo condiciona o ser humano a uma vida de pecado, a uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus. O homem e a mulher por si só não conseguem refrear todos os impulsos da sua carne e não conseguem eliminar a concupiscência presente na sua carne. Somente com o novo nascimento, o jugo da escravidão do pecado é quebrado e o ser humano é restaurado a um relacionamento com Deus de fé, de obediência e de comunhão com Deus. Somente com o novo nascimento é que passamos a viver para a glória de Deus, é que passamos a praticar a justiça, a falar a verdade, a andar em amor segundo a palavra de Deus. É somente com o novo nascimento que nós podemos andar assim como Cristo andou na face da terra, livre do pecado, livre para servir o nosso Criador. A terceira razão para o novo nascimento: todo ser humano carnal é alienado de Deus, é separado de Deus. Em Romanos capítulo de número 3, no versículo 23, Paulo afirma o seguinte: que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. A palavra destituído quer dizer privado de acesso. Ou seja, por conta do pecado, nós somos privados do acesso à presença de Deus. E o que vai solucionar isso é justamente o novo nascimento. Amém? O novo nascimento é que vai nos restaurar a posição de experimentarmos a bondade de Deus, de experimentarmos a voz de Deus falando ao nosso espírito interior e conduzindo a nossa vida segundo a vontade do nosso Criador. Sem o Espírito Santo estamos alienados de Deus, o ser humano é separado de Deus, não pode ouvir a voz de Deus e nem mesmo ser ouvido por Ele. Precisamos
do Espírito Santo para nos relacionarmos com Deus. Porque Jesus deixou bem claro que o Pai é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. A quarta razão para a necessidade do novo nascimento. Todo ser humano carnal, sem o Espírito Santo, é filho do diabo. É isso mesmo. É duro esse discurso, mas nós vamos ver na palavra que o próprio Jesus é quem faz essa afirmação. Em João, capítulo de número 8, a partir do versículo 41, temos aqui um registro de um diálogo de Jesus com os fariseus, líderes religiosos da religião judaica da sua época, os quais eram opositores do ministério de Jesus. E observe bem as palavras de Jesus com relação a essa filiação maligna pertinente aos fariseus. Vós fazeis as obras do vosso pai, Jesus dizendo. Disseram-lhe, pois, eles responderam, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou da verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está aqui dizendo que a razão pela qual aqueles fariseus desacreditavam de Jesus e resistiam ao seu ministério era muito simples. Era o fato deles não serem de Deus. O fato deles não serem nascidos de Deus, mas serem filhos do diabo. E como que Jesus detectou essa verdade na vida deles? Muito simples. Ao observar as obras deles. As obras deles não eram as obras de Deus, mas eram as obras do diabo, o qual sempre foi mentiroso e homicida. E os fariseus estavam reproduzindo as obras do diabo. Por quê? Porque eles não eram nascidos de novo. Embora fossem homens altamente religiosos, não tinham verdadeira comunhão com Deus, não tinham em si o Espírito Santo de Deus e tiveram que sofrer esse forte confrontamento da parte de Cristo concernente a essa filiação maligna presente na vida deles. E para se desvincular dessa filiação maligna é preciso nascer de novo, ou seja, deixar de ser filho do diabo e passar a ser filho de Deus, deixar de fazer as obras do diabo e passar a fazer a obra de Deus, do nosso bom Criador. Maravilha? Essas são as 4 razões para a necessidade do novo nascimento. Se esse vídeo edificou a sua vida, dê um like e compartilhe com quem você ama. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se. Clique lá no sininho de notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui em nosso canal. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.